Pode. Beijo, beijo. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde, Rovana. Tudo bem, Rovana? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Demétrio. Boa tarde, Daniele. O Alejandro, o professor Alejandro já tinha visto. Não E vai aí, me dar professor boa Rovana, tarde. tudo certo? Como é que é? Tudo bem, sobrevivi ao texto. Amado. O que é, Alejandro? Tu não vai me dar boa tarde, é isso? Boa tarde, Alejandro. Então, boa tarde, um por um. Aí quando chegou a minha, eu já vi ele. Eu já vi. Boa tarde, pessoal. Hoje é a Rovana que vai apresentar, então, o artigo. Rovana, vamos dar uns minutinhos, pouquinhos, assim, para o pessoal ir entrando. A gente pode ir conversando mais informalmente, assim, nos próximos 2 ou 3 minutos, se organizando direitinho. Eu quero até ver contigo se tu tem algum slide para passar, se tu quer que... Sim, eu ia pedir se tu quer me colocar como co-host ou eu te mando e tu passa. São só 4 slides, é bem pouquinho. Faz o seguinte, tu pode mandar inbox para o professor Lúcio, porque ele está como coordenador da reunião? Claro, deixa eu abrir aqui, já mando. Só um minuto. Boa noite a todos. Rovana, tu me mandaste? Eu vou mandar pelo WhatsApp, tu quer que mande por aqui? Não sei se pelo chat dá para mandar o arquivo, senão eu mando pelo WhatsApp. Acho que dá. Ah, deixa eu abrir aqui então, peraí. Ah, é verdade, dá sim. Foi, Ô, Richelle. Cadê o Richelle? Oi, tô aqui. Cadê o pessoal da coordenação? Professor, eu estou mandando mensagem aqui para todos agora e estou procurando também a convocação que a Jerusa fez lá no grupo geral para o pessoal fazer parte. Só um minutinho. Aparece para ti, Rovana? Sim, tá aparecendo. Não tá a apresentação tela cheia, mas tá. Tá, vamos ver se eu coloco. Aparecendo. Assim? Isso. Agora foi tela cheia. Esse é o efeito do colocache, é isso? Na verdade, eu acho que a última atualização do computador me deu alguns PowerPoint com esses efeitos. Esse eu achei sem querer. Nem sabia que tinha. Ótimo.
Sim, eu gostei também, achei bem bonitinho. Vamos esperar uns 5 minutinhos, tá? A gente tem uma coordenação, mas eu não estou vendo nem a metade da coordenação aqui. Eu acho que não foi o link direito ali para o grupo e foi agora em cima da hora. O link, ele é fixo, né? Já está Ele disponível tá lá lá no no. grupo. Aham, ele Só fica lá em cima. essa semana não foi feita tanta divulgação sobre o encontro desse quinzenal. Acho que é importante sempre intensificar, ainda mais nesse momento de pandemia, que as pessoas estão mais distantes. Acho que é importante que a gente sempre relembre. Eu, por exemplo, não sabia que tinha um link fixo. Mas a Richelle e o Alejandro, Richelle, a questão é o seguinte, a questão é que são textos, o pessoal estava pedindo textos, né? A gente tem um texto para apresentar hoje. E cadê o pessoal da coordenação? Eu vou mandar E mais uma mensagem para cada um é de deles 15 em agora. 15 dias, né? Então, qual é a lógica? Professor Lúcio, Alejandro, mandei mensagem no inbox e também nos grupos, em alguns grupos ali. Mas eu penso que com o fim do semestre e com a aproximação aí das férias, principalmente com as últimas provas, porque, Rovana, aqui na URGS a gente está terminando o semestre agora, então entre a semana passada e essa semana, os alunos todos fizeram muitas provas. E aí isso fez com que a gente tivesse um quórum menor nas atividades de extensão e mesmo atividade de pesquisa, né? Nas últimas 2 semanas. Sabe que eu faço parte também, mais recentemente, da revista da Faculdade de Direito, e mesmo na revista foi pedido para que a gente fizesse a entrega dos demais dos artigos, da visualização dos artigos, apenas na semana que vem, na verdade no sábado, porque muita gente não conseguiu entregar, né, por causa desses últimos dias. Então, provavelmente tem a ver um pouco com isso. Faz sentido. Faz parte, é isso. Final de semestre é pesado para a maioria. Não, é que a Rovana já é professora, né, Rovana? Mas o que é importante numa pesquisa, tá? Pesquisa é tempo sentado, lendo e assistindo a apresentação dos colegas, tá? Quem não faz isso não tem perfil para pesquisa. Eu estou sendo bem franco, tá? Então, vai fazer outra coisa, vai fazer concurso, vai fazer qualquer outra coisa na vida, vai advogar 12 horas por dia. Quem quer fazer pesquisa tem que ler e participar dos encontros. Os encontros são quinzenais, tá? Isso aqui está sendo gravado, depois eu vou, com a autorização da Rovana, colocar no YouTube, tá? Os encontros são quinzenais, então, assim, não há nenhuma razão para faltar esses encontros, tá bom? Nesse sentido, pessoal, para quem já está aqui, eu vejo que tem 9 participantes. Nesse sentido, a gente já tem 2 GTs no núcleo de pesquisa que auxiliam essas atividades que o professor comentou agora, que é o GT de escrita acadêmica, para quem está começando a pesquisa, assim como eu, e também o GT inglês acadêmico, que tem ajudado e nos auxiliado bastante, de maneira super personalizada, a fazer a leitura e algumas ferramentas de língua estrangeira, né? Mais especificamente do inglês. Então, se qualquer dificuldade que venha a ter, se de repente começa a pensar assim, nossa,
eu não tenho perfil e tal. A gente tem algumas ferramentas que auxiliam, se essa for a vontade, se tiver o ímpeto, né, de vir fazer pesquisa conosco, a gente tem algumas ferramentas que a gente disponibiliza no núcleo para que ninguém fique para trás, para que nós possamos ir juntos, mesmo aqueles que estagiam, aqueles que necessitam trabalhar. Então, é bom, pode me chamar em box, pode chamar o professor Lúcio, de repente chamar aquele colega que de repente não está aqui, né, para estar com a gente, porque a Rovana provavelmente vai trazer uma bela de uma apresentação e vai colaborar muito com o debate para que a gente possa aprofundar as nossas, iniciar em alguns casos e aprofundar outras tantas das nossas pesquisas e de todas os nossos anseios para os próximos momentos do núcleo. Então, é importante a participação de todos. Então, essa necessidade de ter mais gente aqui com a gente, ela é uma necessidade verdadeira, a gente necessita que todos estejam participando, mas é importante que quem está aqui também nos auxilie na divulgação e se sinta parte da construção do núcleo. Porque eu, enquanto coordenador discente, eu só sou uma pessoa, professor Lúcio, professor Alejandro, eles têm diversas outras atividades e abrem mão, às vezes, de estar tocando essas outras atividades para estar construindo esse espaço aqui com a gente. O professor Alejandro, por exemplo, tem outras atividades para estar fazendo, de outros projetos, e ele está aqui também. A Rovana, que participa de reuniões do núcleo, até no intervalo das aulas dela. Ela dá aula em faculdade particular, depois ela pode, na apresentação dela, comentar um pouco mais com a gente, mas ela participou semana passada de uma reunião do núcleo durante o intervalo e colaborou com a reunião. Ela não só ouviu, ela colaborou, deu ideia e a gente levou essa ideia adiante. Então, para a gente, é um exemplo de atitude antirracista, por exemplo, de um compromisso com essa pauta antirracista, que daí penso eu, né, que todos nós podemos desenvolver aos pouquinhos assim, esse compromisso com a nossa construção. E aí, como já é 17h44, eu vou passar a palavra rapidamente para o professor Lúcio e para o professor Alejandro, caso eles queiram fazer alguma colaboração, e depois eu já passo de pronto a palavra para ti, Rovana, para que a gente dê início. E, gente, eu já vou avisando aqui, antes de passar a palavra, então, que a gente não vai ter aquele momento que a gente discute a quantas anda o núcleo e tal, porque a gente teve muitas atividades nos últimos tempos, e eu não vou conseguir fazer um resumo tão rápido de quantas atividades a gente teve, mas eu queria fazer um comentário, que a gente está findando a construção do Moodle. O professor Alejandro vai lançar muito em breve, né, professor Alejandro, o Moodle, porque eu, o Norton e a Júlia, nós estamos agora fazendo o quê? A gente está pegando as frentes de pesquisa que a gente lançou lá no início, lá no primeiro encontro, e está fazendo com que elas fiquem menor. Ao invés de 14, 15, 16, a gente está aglutinando elas para que elas fiquem... para que seja mais racionalizado. E aí a gente vai estar lançando o Moodle e ele vai funcionar para todos aqueles, né? Vai ser uma ferramenta para todos aqueles que querem pesquisar conosco. Então, é bom que vocês estejam ativamente participando do núcleo. Professor Lúcio, Alejandro. Não, da minha parte, agradecer a disponibilidade da Rovana, tá? E dizer que eu me fico muito feliz com a Rovana. A Rovana, a gente faz o quê? Não faz um ano que a gente se conhece, nos conhecemos pelo Instagram, né, Rovana? E tem uma alegria para nós, porque, além de competente, tens um compromisso com a mudança social, tá? Então, não és que tem sido regra no nosso país, né? Os juristas alienados, né? Então, não é o teu caso, e isso me deixa muito feliz, é uma satisfação enorme de ter junto conosco, e fique à vontade, tá, para fazer a tua apresentação. Eu só te pergunto se eu posso gravar, né, e registrar essa apresentação, porque a Patrícia Williams, ela é uma autora fundamental para a nossa discussão, então eu estou muito feliz, tá, muito feliz mesmo, tá? Não sei, passo a palavra para o professor Alejandro, e assim a professora Rovana começa.
Eu só quero dar, então, boa noite a todos e a todas. Eu só quero ver a apresentação agora. E quando a gente tiver mais notícias do Moodle, a gente vai avisar pelo grupo e depois a gente vai apresentar aqui como é que ficou a versão final. Rovana, eu quero te ouvir, então, apresentando. E o importante aqui não é a quantidade de gente que tem, a gente já está aumentando o número de participantes, mas o importante aqui é o engajamento de quem está presente. Eu acho que a gente já tem bastante gente engajada aqui, mesmo que sejam poucos. Bom, boa noite, então. Boa tarde, né, ainda. Eu quero agradecer. O Richelli sempre consegue ser pontual e, ao mesmo tempo, falar com profundidade, né? Então, me ensina, por favor, Richelli. Isso vai ser muito útil para mim. Obrigada, realmente, porque fazer parte do grupo está sendo muito engrandecedor para mim, tenho a certeza disso. As discussões, os debates, o que eu tenho aprendido. Então, acho que a generosidade com que vocês lidam com tudo é o que tem me ensinado muito, principalmente isso. Então, fico muito feliz em poder compartilhar. Professor Lúcio, obrigada, realmente a gente se conhece há pouco tempo, via internet, né? Mas sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho e és uma inspiração para mim, já lhe disse isso várias vezes e repito aqui para deixar isso registrado. Pode gravar, claro, né? Espero que seja a minha apresentação consiga alcançar o esperado, mas de antemão eu já digo que não foi para mim um texto muito fácil assim de sistematizar. Eu espero ter conseguido captar o que a autora trouxe assim de mais que eu achei mais importante, e até porque para tentar sintetizar, né, para a gente ter tempo e dar conta de falar dos aspectos mais importantes. Então eu quero deixar todos bem à vontade, né, para fazer os apontamentos e o que acha que não está de acordo com o entendimento da autora, porque realmente eu estou aqui para aprender muito mais do que qualquer outra coisa. Bom, então, professor, pode passar para o próximo, por gentileza. A Patricia Williams, então, ela é uma autora norte-americana, ela fala... Pode, acho que, clicar de novo, professor, devia ir automático, mas não clicou. Devia aparecer... Aí. Ela é uma jurista e professora, então, de Direito da Colômbia, pesquisadora das áreas de raça, gênero e direito. Esse livro aqui, esse artigo que a gente, essa parte que a gente está falando sobre esse livro, é um livro da década de 1990, que foi muito importante, e é uma época que, embora seja pós, né, direitos civis, um tempo bem 20 anos depois, ele ainda representa muito do que falta ao Poder Judiciário, e ainda ele é um livro atual, embora seja da década de 90, porque eu me identifiquei e muito com algumas questões que ela levanta aqui ao longo do texto. Bom, pode passar para o próximo, professor, por favor. Então, ela, ao longo do texto, ela mistura o real, o concreto, com histórias e exemplos que parecem ser inventados, né, mas que, na verdade, ao meu ver, representam uma verdade que não é dita, né, que é uma verdade nublada. Quando a gente fala em poder judiciário, em estudos jurídicos e sistematização, então, de normas. Bom, de tudo, o que mais me chamou a atenção é a capacidade que ela tem de analisar os casos reais nos quais a aplicação da lei parece ser pura e simples, mas que, na verdade, são atravessados por marcadores de gênero, raça e classe o tempo todo. Ela humaniza o direito, né? Ela dá a ele o seu caráter real, que vai muito além da aplicação de uma suposta lei pura e fria. A crítica que ela faz o tempo todo, ela faz com muito sarcasmo, né? Com esses exemplos que parecem ser até infantis, mas que, na verdade, eles demonstram o quanto os juristas se escondem atrás de regras ditas morais, que, na verdade, não raras vezes são cheias de amoralidades e de uma tradição dita intocável e principalmente necessária, ainda mais quando se fala em sistema judiciário norte-americano, né? Ela critica o tempo todo o universalismo das práticas jurídicas, que, na verdade, não são universais, né, da maneira como ela sistematiza ao longo do texto. Isso até me fez lembrar do livro do Adilson Moreira, aquele Pensando como um Negro, em que ele põe em xeque a questão do princípio da igualdade formal, e o quanto ele pode até ser o vetor e até agravar injustiças, né? E assim manter o status quo, a dinâmica social, construída sobre um tal tradicionalismo dito intocável.
Eu lembrei também de um trabalho, de um artigo do Álvaro Pires, é um jurista, um intelectual brasileiro, radicado no Canadá já há muito tempo, do final da década de 90, mais ou menos, que ele fala mais para uma análise em relação ao direito penal, mas que ele trata dos obstáculos ao humanismo, né? O que obstaculiza, então, esse humanismo do direito penal? E ele trabalha com o princípio da igualdade nesse ponto, né? Estaria inserido nesse rol, então, esse princípio da igualdade formal. Bom, esse princípio, então, ele é cunhado e praticado a partir desse olhar universalizante de modelos de moralidade que, na verdade, não alcança a igualdade. Pelo contrário, ele acentua as diferenças e as coloca como defeitos, né, como problemas a serem combatidos. E aí aqui também a gente pode inserir a questão do feminismo universal em relação ao feminismo decolonial, né, o feminismo negro, porque a luta de direitos não é a mesma para todos, né? Então, gênero, classe e raça determinam quais os direitos que são pleiteados, já que o alcance não é universal. Bom, ela coloca, então, que nós estamos frente a sistemas de pensamento que não permitem e não querem, na verdade, alterações. O atravessamento de outras ciências, e esse ponto é bem importante no texto, que é a interdisciplinaridade, né, coloca em xeque a tradição, os pilares seculares das relações. A resistência à crítica, ela inviabiliza que se compreenda o que efetivamente funda as relações, as práticas e até mesmo a essência de determinadas normas. Inclusive, abordar as questões jurídicas a partir desse olhar interdisciplinar, ele permite que a falibilidade dos juristas sejam reveladas. Não há, na verdade, uma neutralidade, né, como se coloca de regra. Não há aplicação da norma jurídica pura e simplesmente, até mesmo porque essa própria norma carrega influências na sua construção. Aí ela chega no ponto que ela diz: tentarei aplicar o chamado pensamento crítico aos estudos jurídicos. Eu acredito que a teoria crítica, aqui tudo entre aspas, né, tem ideias valiosas para contribuir para debates sobre a ética do direito e o significado dos direitos. Ainda assim, muitos desses insights foram enterrados em um vocabulário e abstração relativamente misteriosos. Aqui é uma tradução livre. Bom, então ela fala que os capítulos dela vão abordar questões como maternidade, substituto e propriedade, vizinhança e falta de moradia, violência motivada racialmente, desproporção. Ela, na verdade, ela trabalha ao longo do texto com paradoxos, né? Com o suposto certo e errado, ou com um lado e outro, justamente para mostrar e com o intuito de contribuir, então, para esse debate, essa desconstrução desse direito tradicional e universalista, né? Essa interpretação, esses estudos jurídicos a partir ela fala, então, em paradigma de percepções sociais que criam essas dicotomias, esses paradoxos, e esses paradoxos ela vai até o final do texto trabalhando com eles e exemplificando, utilizando eles como uma ferramenta para demonstrar a forma como esse sistema opera. Bom, ela compara, então, os estudos jurídicos em direito à velha matemática estática, estável, que é esse racionalismo formal cercado pelo caos, e ela diz que quer desviar, então, dessa praxis, né? Desse sistema fechado. É bem interessante quando ela fala sobre um contrato, porque, na verdade, pelo que eu entendi, ela é uma advogada, né, que trabalha com essa questão mais contratualista, mais civil, e ela fala que a ideia dela é analisar esse contrato dentro dos quatro cantos, né, dessa folha, com um olhar interdisciplinar, então, atravessado por outras ciências e por marcadores importantes para compreender o contexto real do que está dentro daquelas linhas, né? Inclusive, ela inicia o texto falando sobre vício redibitório na compra de uma escrava chamada Kate, né? Que ela teria sido comprada e o comprador estava reclamando porque ela teria defeito. Teria um defeito não conhecido, e aí eles falam em estupidez, em inutilidade completa, né? Então, um caso de 1832, salvo engano meu, mas ela inicia o texto utilizando
esse exemplo de vício redibitório. E aí ela fala o quanto, às vezes, ela odeia ser advogada, ela odeia várias coisas e que, ao mesmo tempo que essa sensação para ela é ruim, ela utiliza isso como uma fonte, então, de inspiração. Acho que justamente para colocar no papel toda a sua indignação com esse sistema jurídico, né, que, na verdade, não abarca tudo. Bom, então ela exalta novamente a imprescindibilidade de um olhar interdisciplinar e diz que o tradicional não significa que está correto, né? Essa tradição posta do direito não significa que obrigatoriamente está correta, até porque ela é construída e calcada em pilares que, na sua grande maioria, foram a base escravocrata, foram a partir da desigualdade social, e que não há uma fórmula matemática, então, para se pensar isso, principalmente porque o direito não é estático, né? Então, a ideia dela é preencher lacunas com esse livro, a partir de uma análise dessas contradições, a partir justamente dessa posição universal e tradicional, porque, para ela tem a profunda convicção que a compreensão jurídica teórica e a transformação social não precisam ser contraditórias. Ela aponta 3 características desse pensamento, então, em retórica, né, na forma da jurisprudência norte-americana, anglo-americana. A primeira delas, a categorização de classes e a polarização, que pretendem tornar a vida mais simples em face das complicações da vida, né? Então, aqui, as dicotomias, os paradoxos. Direito / necessidades, moral / imoral, público-privado, branco-negro. A existência de verdades jurídicas transcendentes, não contextuais, universais e procedimentos puros, que é uma visão essencialista, né, do mundo, que tem como tendência, então, menosprezar qualquer coisa que não seja transcendente, ou contextual, ou não universal. E a existência, então, de um outro idealizado, né, a partir dessas supostas verdades universais. Ela aponta que essas 3 características desse pensamento jurídico são uma força em leis que variam, né, de ponta a ponta do direito, por exemplo, de propriedade a liberdades civis, do direito contratual ao direito criminal, e que é esse tema, então, que vai permear o restante da obra. Ela usa um paradoxo bem interessante quando ela fala, a partir de exemplos que ela narra, como as pessoas se identificam e a identificam enquanto negra, né? E ela fala o seguinte, ó, abre aspas, enquanto me tornava não negro para fins de inclusão e preto para fins de exclusão, de ser negro, mas não negro. E que enquanto a sua identificação, enquanto negra, né, partia do olhar dos outros, o seu próprio reconhecimento decorria não da sua subjetividade, mas de um elemento externo. Ela fala em responsabilidade legal e social, ela coloca que a vida é complicada, né, e a lei evita essa verdade, então, de vida complicada, inventando uma própria geração de verdades retóricas, né? E desafiar essas verdades retóricas é necessária justamente para qualquer concepção de justiça, porque revela que não há uma genuidade, né? Não há uma verdade real, não há uma neutralidade, tanto na construção dessas normas, quanto nos estudos jurídicos, quanto no jurista, né? No próprio aquele que aplica essa lei. Então, os juristas não são neutros, né? São atravessados por preconceitos. Marcadores de raça, gênero e classe têm que ser considerados, né? A gente não pode dizer que é a aplicação pura e simples desse direito. A autora critica também a obviedade. Ela usa um exemplo dos cachorros, né? De um cachorro grande, um cachorro pequeno, que uma criança olha esses cachorros e aí tem que saber qual que é mais raivoso, qual que põe mais medo ou não. E aí ela ainda diz, né, quando que coloca os adultos como idiotas, né, no sentido de que tiram conclusões de coisas que parecem ser muito óbvias. Então ela critica essa obviedade, e ela critica no sentido de que justamente essa análise acrítica que parte de um universalismo inquestionável e que isso acaba permeando as relações. Bom, nesse sentido, até eu fiz uma reflexão aqui, no sentido de que a gente experiencia isso na faculdade, né? Tanto enquanto aluno quanto professor, no sentido de sermos meros reprodutores de leis, né? De saber procurar no código.
E o direito não é isso, não é só isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu sou professora de processo penal, quando a gente fala em política criminal, fala em encarceramento, semana passada eu dei uma aula sobre prisões e eu, antes de falar sobre como se decreta uma preventiva, eu trouxe para eles o cenário do encarceramento no Brasil hoje, né? Por quê? A gente, enquanto operadores do direito, a gente tem responsabilidade com tudo isso. Se a gente não tiver consciência de que somos atravessados por todos esses marcadores, infelizmente, a gente se torna meros reprodutores de artigos, né? Do que está na lei, mas não consegue interpretá-la na essência e de acordo com a realidade que nos atravessa e nos obriga a questioná-la. Eu acho que é justamente isso que a Patrícia, que a autora, coloca aqui nesse trabalho. Bom, então, outro exemplo que ela dá é que não se pode analisar o direito de propriedade pura e simplesmente, por exemplo, né? As mulheres não foram, a todas as mulheres, né, ao longo da história, não foram concedidos diversos direitos, né? Não tinham direito de propriedade, inclusive. Lá no século XVI, XVII, XVIII, foram, com a transição, feudalismo, capitalismo, enfim, são relegadas ainda mais a uma condição de inferioridade, né? Então, não tem como se analisar a questão dos direitos, principalmente da propriedade, nesse sentido, sem fazer uma análise de efetivamente o que funda esse direito e como que ele vai ser aplicado, interpretado e estudado a partir das nossas concepções que são baseadas no patriarcado, que são baseados em direitos reduzidos, né, à mulher, historicamente. Bom, nesse sentido também aqui é como a gente defender, por exemplo, a tese de legítima defesa da honra, né, nos crimes de feminicídio, em relação à soberania dos vereditos, né, para trazer um caso atual aqui para nós. Outro exemplo que ela usa, que é a esterilização de mulheres nativas e negras, né, inclusive sem o próprio consentimento, para demonstrar que há uma relativização do que é humano, né, sob o pretexto do que deve ser feito para o bem comum. Então, a legitimação de práticas a partir de conceitos universalizantes, de categorizações que permitem humanizar em certa medida e desumanizar, por outro lado, é o que ela chama de padrões parciais de humanidade, que impõe uma inadequação generalizada a uma raça, né? Se vontade pura ou controle total iguala uma pessoa branca perfeita, então vontade impura e total falta de controle é igual a pessoa preta perfeita, né? Aqui eu estou em aspas, que é o que eu extraí do texto dela. Então, ela, a partir disso, ela fala da dinâmica da escravização e o papel atribuído aos negros no sistema capitalista, né? Como há uma relação intrínseca entre esses dois pontos, porque não há escravização, né? Com os fins pretendidos, que são econômicos, sem o capitalismo. Outro ponto, então, que ela aponta, que ela aborda é a postura do branco de bondade, né, para com os negros, em vários exemplos ali que ela vai citando ao longo do texto. E aqui eu lembrei da questão do Brasil, trazendo para o Brasil o mito da democracia racial, né, Gilberto Freire, que coloca a bondade dos brancos em parceria, né, com os escravizados. E aí vem uma questão aqui que ela traz no texto, né, de que forma escravizar ou subjugar ou manter um sistema jurídico que não abrange todos, né? Isso pode, de alguma maneira, ser chamado de humanidade ou de humanização. Ela ressalta a necessidade de compreender essa categorização de homem branco bom e homem negro mau, né? E o maior desafio é permitir que toda a verdade sobre a parcialização das construções sociais seja sentida por sua esmagadora realidade. Aqui, retomando a necessidade de um olhar crítico e interdisciplinar. Pode passar para o próximo, por favor, professor. Bom, aí ela conta aqui, então, um episódio da vida dela, em que ela estava andando na rua, vinha um grupo de garotos brancos, né? E que ela precisou se fazer ser vista, né? E isso deixa, para mim, pelo menos, ficou claro a importância da necessidade de resistir, né? De se fazer ser visto. Principalmente porque, no caso da mulher, né, a dinâmica social imposta pelo patriarcado
e pelo racismo, define como e o porquê os corpos femininos negros devem existir, devem ou não fazer, ou podem ou não, né? Então, trata-se de um contrato, de uma relação em que se acha ter anuído a algo, mas que, na verdade, é imposto por uma racionalidade que não necessariamente se concorda, né? Por isso mesmo que pode ser chamada de racionalidade, porque sequer às vezes nós a questionamos, né? Então, essas práticas continuam sendo reproduzidas por uma questão de tradição e de universalidade que se entende que é o adequado, que é o correto. Ao longo do texto, mais para o final mesmo, a autora usa o direito contratual e as relações que ele revela para demonstrar o quanto não há tanta objetividade assim, né, que marcadores de gênero, raça e classe atravessam ele o tempo todo, né? Essas relações, muito embora normalmente elas pareçam ser muito objetivas e muito claras. Ela traz o exemplo de uma mulher branca amamentando uma criança negra, e que é utilizado para demonstrar que, nesse caso específico desse exemplo, em tese, né, contratual, pelo que ela coloca no texto, há muito mais do que aplicação pura e simples das regras do direito, das leis. O caso em si, dessa mãe, representa uma quebra de regras morais e de uma organização social que há muito foi e é considerada como ideal, né? Então, por isso que é colocado como uma racionalidade. Então, o que está em jogo não é o direito e a lei pura e simples, né? Mas sim a subversão de regras sociais que permeiam esse imaginário social e que constroem essa dinâmica, essa estrutura social, ou seja, essa imagem diz que não há diferença, né? Essa imagem que ela representa ali. Bom, então, a seguir, a autora retoma a análise a partir da lógica capitalista e a capacidade que o mercado tem de dizer quem está dentro, quem não está, né? Os bens jurídicos que estão disponíveis, de que pessoas, de que parte da população eles estão disponíveis, né? Quem é humano e quem merece ou não esse olhar humanizado do direito, né? E a quem serve. E aí isso acaba demonstrando a incapacidade que o direito tem de dizer o verdadeiro valor da vida humana, né? Justamente porque se ele fica arraigado nessa construção, ele não tem essa capacidade. Então, tem uma frase dela que eu achei sensacional, que eu trouxe para cá, que é: na lei, direitos são ilhas de empoderamento. Aqui, abrindo aspas para ela, os direitos contêm imagens de poder, e a manipulação dessas imagens, seja visual ou linguisticamente, é fundamental para a criação e manutenção dos direitos. Bom, então agora já indo para o final aqui, universalismo, a partir da categorização estanque que o direito impõe, a partir de dicotomias, né, no que tange, inclusive, a uma prática de necropolítica, que a aplicação da lei, sua interpretação, estudo se deem acriticamente, como uma mera reprodução, o que impediria qualquer abertura de um olhar minimamente interdisciplinar e que fosse capaz de explicitar suas falhas. Existe uma legitimação através de um devir inevitável, assim como no começo do texto, quando ela fala sobre um amigo que leu uma obra e que já imaginava como que um conhecido crítico se posicionaria, né? O que fez ele perder a própria voz, né? Perder a própria opinião. Então, esse devir inevitável, né, ao meu ver, aqui é o que eu pude entender do texto, ele é reproduzido por esse direito inquestionável, construído sobre estruturas de desigualdade social, preconceito étnico-racial e de gênero, sem uma participação honesta de outras ciências e disciplinas capazes de, talvez, com muito mais competência, apresentar uma evolução e sair dessa bolha do universalismo e do tradicional. Aí, por fim, eu quero citar, então, uma frase dela, abre aspas, as explosões brilhantes de territorialidade exclusiva, uma complexidade de mensagens implícita em nosso ser. Bom, essa frase representa o que eu penso sobre o direito. O que ele representa ser, né? O que quer parecer, a capacidade de esconder as suas deficiências, a incapacidade dos juristas reconhecerem a necessidade da crítica e da interdisciplinaridade, os atravessamentos constantes de marcadores como raça, classe e gênero, a impossível neutralidade e a universalidade que desiguala, né? E a tradição que, por fim, engessa.
Era isso, gente. Muito obrigada. Espero ter contemplado um pouco do texto, que realmente, para mim, assim, me trouxe algumas reflexões e um pouco até um certo grau de dificuldade. Então, eu espero ter minimamente contemplado aí o que era necessário. Obrigada pela oportunidade. Muito, muito obrigado, Rovana. Tu apresentou de maneira muito clara. Nossa, professora, né? Mandou muito bem. Eu não sei se o professor Lúcio me permite, mas eu acho que eu já queria fazer alguns apontamentos. Posso, professor? Deve, fica à vontade. E parabéns, Rovana. Sensacional a tua apresentação e a forma pela qual tu expuseste cada ponto, né? Isso é bem importante para quem está nos assistindo, para quem vai fazer a apresentação de trabalhos. Como é importante essa organização ponto a ponto, né? Desenvolvendo cada ponto, porque quem está assistindo não se perde e fica extremamente didático, assim, para nós, tá? Muito obrigado pela apresentação. Rovana, como eu disse, né, eu gostei muito e fiquei pensando que a Lélia, no texto que a gente leu anteriormente, ela falava um pouco dessa dicotomia e ela trazia essa ideia aqui para o Brasil, né? Não me parece que ela trazia, me parece que ela produzia, me parece que ela produzia pensando no Brasil, assim. E ela coloca, né, que havia uma mistura das raças, uma mistura das pessoas, de maneira geral, em um momento de carnaval, que no Brasil tem essa característica, né? Mas fora desse momento, havia essa dicotomia entre branco e negro, essa separação, que é uma separação dura, mas dura à la brasileira, né? Que o nosso racismo ele é muito mais, tem muito mais uma pegada estrutural, do que leis que segregam de maneira tão objetiva quanto nos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando com a colaboração que tu trouxe, né, que que essa mulher, raça e classe, né, gênero, raça e classe, que essa tríade, ela aparece presente desde lá do primeiro artigo que o professor trouxe, e aí é uma colocação que eu quero comentar, e quero depois até que os professores comentem um pouco sobre, mas me parece que a gente tem feito uma construção, através dos artigos, de pensar esses atravessamentos, porque lá no primeiro artigo, enquanto eu vou falando, eu vou lembrando os nomes, mas lá no primeiro artigo, que foi o artigo que eu apresentei, trazia a questão do quilombismo, né? E o quanto no quilombismo se tinha essa ideia de que não é um homem que está à frente, mas é o homem e a mulher. Não é o negro que está à frente, é o negro e o branco. Tinha lá a pegada, por exemplo, que se colocava assim, que primeiro o negro ele assumia a sua autonomia, ele ia desenvolver autoestima, e aí a partir disso, a partir dessa construção, iria abrir espaço para que a comunidade branca também colaborasse na construção desse grande quilombo, desse espaço ideal. E aí, me parece que nos primeiros autores não tem um conteúdo mais jurídico, assim, um conteúdo tão jurídico quanto a gente encontra agora, como a gente encontra aqui nesse texto. Me parece uma ideia de evolução, assim. É como eu estou lendo essas nossas apresentações. E aí eu penso que nessa construção tu fez uma bagunça na minha cabeça, porque é como se tu estivesse dizendo assim: o direito que está aí, ele não serve, nós precisamos pensar para além dele, e como que a gente faz isso, né? Como que constrói esse novo? Eu acho que os primeiros textos pode ser que nos norteiem nesse sentido, dessa construção. Mas são mais coisas que eu fiquei pensando, assim, enquanto tu ia apresentando. Outra coisa, eu queria te perguntar se devir é o devir deleuziano, quando tu diz devir.
Pode ser. É um devir, é algo que na minha concepção aqui do texto, é no sentido do que vem, né? Que é sempre a mesma coisa, é como se fosse um devir natural inevitável, né? Então, no sentido de que, por isso que eu falo que esse direito engessado tradicional, ele não nos serve, porque a dinâmica social está mudando o tempo todo, né? Então, essa visão de que o que vem a seguir é sempre a mesma coisa, e aqui eu usei a partir do exemplo que ela deu do menino que é comido pelos ursos, e que no enterro o padre vai e diz o seguinte: bom, ele foi comido pelos ursos, então ele não vai ser absorvido pela criminalidade. Então, é nesse sentido, assim, de uma natureza, de um natural, né, que vem de acordo com as características daquela parte da população ou daquele ser, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E eu acho que tu faz uma construção perfeita com base no que a gente viu até agora, e eu acho que isso é o crédito para os organizadores, para quem escolheu esses textos aí, quem colocou, porque justamente eu acho que é uma escadinha, né, que a gente vai subindo. E sim, eu acho que o direito não é suficiente, né, eu acho que essa... E isso tem me incomodado, te falo que desde que eu saí da faculdade, assim, isso sempre me incomodou, no entanto que eu fui buscar ciências humanas, meu mestrado, ciências criminais, porque para mim o direito não é suficiente, ele não me responde as perguntas, sabe? E eu, justamente porque ele tem essa visão universalista tradicional, engessada, como se fosse o grande resolvedor dos problemas. E na verdade não é, muitas vezes ele mais causa do que resolve. Então, acho que sim, esse texto, para mim, foi bem, bem significativo nesse ponto, assim, de que realmente o direito não é suficiente, e se a gente não olhar para essas questões, para esses marcadores, não vai ser nunca suficiente. Acho que é isso. Deixa eu aqui. Alguém tem mais alguma colaboração, gente? Tá aberto, professores e demais participantes. Vamos conversar sobre. Tânios, cadê o Tânios? Aqui, professor. Só um momento. Aqui, presente, professor. Pode fazer a tua pergunta, Tânios. Boa noite, seja bem-vindo. Então, primeiramente, boa noite, que eu estou aqui fazendo todos os apontamentos, anotando tudo que está sendo dito. E, na verdade, assim, eu estou aprendendo mais do que formulando uma questão na minha cabeça, né? Assim, se pudesse grifar alguma coisa, justamente essa questão de tu ter uma professora civilista lidando com essa questão racial, e principalmente como o Richelle falou agora há pouco. É o primeiro texto que nós temos mais questões legais do que, digamos assim, questões sociológicas. É o primeiro que vai de encontros, que se encontra juntamente com o direito. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Bastante. É só um apontamento que eu tenho para fazer mesmo. E, mais uma vez, parabenizar pela apresentação. Foi ótimo. Janete? Olá, boa noite. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Não sei se dá para me ver. Eu cheguei atrasada, infelizmente, porque eu estava no trabalho, mas eu peguei boa parte da tua apresentação. A Rovana estava ótima, o que eu já imaginava que ia ser mesmo. Não, foi muito bom. Eu achei o método excelente também, muito claro, essa questão de deixar tudo, o método mesmo, né, para que a gente consiga alinhar e casar as informações. Eu que não li o artigo, para mim foi muito bom, por isso quero pegar também lá do início. Eu compartilho também esse sentimento de que às vezes ou sempre, o direito acaba não atendendo todas as nossas expectativas, ou não trazendo todas as respostas que nós buscamos, e eu vou muito ao encontro desse sentimento, assim, né, e buscando outras ferramentas para incorporar também dentro do direito, para que a gente consiga desenvolver melhor, né, e fazer com que o direito também atue melhor, né, dentro desse contexto que a gente vive. Eu gostei muito, estou muito feliz, muito obrigada por né, pela tua dedicação, pela tua apresentação. Eu não tenho uma pergunta, justamente porque eu não peguei desde o início, mas não é desculpa, né, não tenho uma pergunta porque eu não formulei uma pergunta mesmo, mas eu gostei muito da apresentação, muito obrigada. Diana,
E aí, Diana, boa noite. Hoje a gente não vai poder discutir o teu TCC, né, vai se transformar num livro. Eu gostaria de te ouvir, então. Na verdade, eu estava pensando assim, acho que vou pegar um pouco o que o Tânios comentou ali, né, que eu tô mais pensando enfim, formulando perguntas, enfim, deixa eu até abrir aqui as minhas anotações, enfim. Mas eu achei muito interessante, assim, quando ela coloca a questão da dicotomia, né, e esse questionamento também do universalismo, né, quando ela coloca a questão interdisciplinar, enfim, foi muito ao encontro das preocupações que eu tenho no geral, assim, né, na minha forma de pensar também, e que eu acho que é, enfim, que é incrível, assim. Essa coisa da crítica à obviedade, né, e eu ainda estou muito imersa, assim, ao meu TCC, assim, foi uma coisa que eu encarei muitas vezes, né, do tipo, coisas que são colocadas muito como óbvias, assim, e que, na verdade, não são, né. Enfim, daí sei lá, pensando no meu tema mesmo, nessa coisa do dever inevitável, o que é, o que é e como que... Enfim, acho que são várias reflexões que eu tive enquanto se apresentava, mas eu não organizei muito também, né, em relação à minha pergunta, assim, e te dar os parabéns, porque foi muito bom, assim, a apresentação foi muito ótima, assim. Muito obrigada. Professor, eu tenho queria acrescentar uma coisa, assim. Rovana, eu fiquei pensando também, e eu fiquei com medo de falar no primeiro momento, mas eu fiquei pensando que, enquanto tu apresentava, porque para mim ainda é uma dificuldade muito grande ler inglês, eu ainda estou engatinhando nisso, assim. Então, a tua apresentação para mim foi muito esclarecedora, deixou tudo mais nítido. E aí, eu fiquei pensando que a questão da construção de identidade, da identidade, das identidades, né, digamos assim, gênero, raça, classe, e isso seria o oposto ao que se prega no universalismo. Quando a gente se prende, quando a gente se aficiona, talvez, a essas identidades, a gente avança em relação ao universalismo. Mas eu queria pensar também se essas identidades elas não nos aprisionam de alguma maneira, no sentido de que é esperado todo um rol de comportamentos nossos a partir dessas identidades. E como que o direito vai lidar com isso? Porque, por exemplo, se a gente for pensar em gênero, e gênero masculino e feminino, numa ideia meio estanque de gênero, a gente acaba nessa definição excluindo outros gêneros. Se a gente vai pensar no contexto brasileiro e em raça, na dicotomia lá entre negros e não negros, e tu colocou, acho que isso até na tua apresentação, que é trazer... E aí eu vi que tu falou a palavra preto, porque é black, né, em inglês, e aqui a gente utiliza negro, né, acho que tu estava traduzindo enquanto tu ia apresentando. E aí eu fico pensando se essas identidades no mundo do direito às vezes não acabam aprisionando. E aí eu vou trazer um exemplo concreto. Quando a gente fala de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ainda se utilizava essa nomenclatura lá há pouquíssimos anos atrás, e agora a gente está discutindo muito a questão do gênero, né? Se a gente está o casamento igualitário, se a gente está discutindo isso, será que outros casais, outras formas de relação, elas não estão contempladas? Por exemplo, um casamento entre 3 pessoas ou um casamento entre 4 pessoas. Será que essas identidades assim tão estanques às vezes não acabam nos aprisionando? E aí o TCC da Diana, ele vai falar um pouco disso, assim, que existe um modelo do que é ser negro. Ele não vai falar isso, tá? Não é isso que o TCC da Diana fala, mas existe no imaginário social um modelo do que é ser negro e um modelo do que é ser branco. Mas tem uma série de pessoas que estão numa zona gris, numa zona onde dá para se discutir se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, como que o judiciário lida com isso, né?
com essas identidades, assim, tipo, eu acho que agora a gente está num outro, a discussão agora poderia até ir para esses lados, assim, sei lá, mais uma preocupação que eu tive a partir de alguns estudos que eu estou tendo para o meu TCC, que tem a ver com teoria queer. Perfeito, eu acho que essa é a sacada, é a questão X da coisa, né? Porque você tem um universal. No momento que você, por exemplo, deu o exemplo ali do casamento, né? No momento que você abarca mais uma possibilidade, você ainda está excluindo outras, né? Então, talvez, se parar para pensar, quando você abarca mais essa possibilidade, ainda continue sendo universalismo, né? Por mais que ele não seja tão estanque, ainda passa a ser universalismo. Mas eu acho que pensando na questão jurídica, talvez dessa questão de gênero, né, e dessa concepção moral, e falando em relação a mulheres, por exemplo, quando a gente fala agora, ontem, inclusive, eu participei de uma aula, um pedaço de uma aula, porque eu confesso que eu não consegui assistir até o final, porque só passei raiva naquela aula, que falava sobre as discussões acerca da tese da legítima defesa da honra, né, no tribunal do júri em relação ao crime de feminicídio e a soberania dos vereditos, né? Então, a discussão é a plenitude de defesa, a soberania dos vereditos em relação a essa teoria. E aí a minha pergunta é, então, a gente nunca vai avançar enquanto direito, né? Porque a gente pretende garantir a plenitude de defesa, mas em relação ao evidente problema de violência doméstica, violência de gênero no âmbito doméstico, né? Violência contra a mulher num todo. Então, a gente nunca vai avançar nessas discussões no mundo jurídico, embora elas aconteçam em outras áreas, em outras ciências, né? Como aquela diz, a importância de aplicar esse caráter interdisciplinar. Então, quando a gente atravessa esses marcadores no direito, quando a gente traz outras ciências para falar para o direito, olha só, essa tua prática aí não está certa, esse que é o problema que ela traz aqui, a meu ver, no texto, que é justamente mostrar a falibilidade do direito, né? Essas brechas e esses problemas relativos a esse tradicionalismo, a essa universalidade. Então, eu acho que realmente quando você fala em uma possibilidade de um casamento a 3, por exemplo, o direito não está abarcando isso, embora esteja autorizando casamento de 2 homens ou de 2 mulheres. Então, eu acho que, de uma certa forma, parando para pensar, a gente está sempre dentro de um universalismo, mesmo que ele abra um pouquinho aquela porta, né? Não sei como fazer para isso avançar mais, né? Eu acho que a única maneira disso acontecer é justamente permitindo essas análises a partir de outros olhares, de outras ciências, justamente para que acompanhe essa evolução social, né? Porque a gente aprende na faculdade, né? Eu tive disciplina de história do direito, eu tive disciplinas que traziam a importância, né, da história, dos costumes, blá, 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 na Constituição do Direito. Tá, mas isso quando ele foi criado, ou quando ele ainda é criado, ou quando ele é estudado, né? Então, parece que é uma coisa meio fragmentada, né, a meu ver, assim, na aplicação do direito, principalmente quando a gente vê tanta decisão por aí, que acaba, a gente pensa, será que as pessoas leu a mesma Constituição que eu li, né? Acho que não. Vive no mesmo país que eu, acho que não. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa desse olhar aí interdisciplinar para tentar evoluir enquanto juristas. Oi? Eu vou... Pode falar, Tia. Tá. Não sei. Vou só pegar esse gancho, não sei se você vai mudar de assunto, mas é que, na verdade, eu estava pensando em algumas coisas, né? E isso que o Hit trouxe, na verdade, ele é o principal questionamento, assim, no caso do meu TCC, que é essa coisa da ambiguidade das possibilidades, né? Da resposta do judiciário, daquilo que, enfim, desses conceitos abertos e de interpretações e tudo mais. Mas eu estava pensando no que os juristas marxistas, né, eles falam, assim, né, conheço mais o Mascaro, mas, enfim, o próprio Silvio Almeida, ele traz essa abordagem também, que eles falam que, tipo, não se trata tanto, né, da interpretação ou do que o direito é, e mais o poder, né, porque quem diz o que é e o que não é, não somos nós, não adianta a gente interpretar e dizer, não, é isso, é a Constituição do Brasil que a gente vive está dizendo isso, a gente acha isso e tudo mais, sendo que quem vai lá e ver o caso e vai dizer o que é o direito é aquela pessoa que tem autoridade para isso, né? Então, como que eu acho que está bem ligada com essa questão do poder, né? Enfim.
E aí eu pensei em algumas coisas, assim, enquanto vocês estavam falando, porque eu acho que conversa muito com os temas, assim, e as coisas que eu tenho estudado, assim. Mas eu queria perguntar uma coisa que eu tinha, me deixei passar, passei, assim, tô meio cansada, e era a questão circular. Eu não entendi muito bem essa questão dela colocou a questão de um tempo circular, não sei, enfim, acho que talvez eu tenha me distraído um pouco na hora. Daí, se desse para retomar um pouco, assim, falar brevemente, porque eu acho que eu não entendi muito bem isso, assim. E era isso. Não sei, tempo circular, não entendi que parte que é essa, Diana. Mas eu acho que essa questão do devir, talvez. O Hit colocou aqui. Aquela questão que tu colocaste ali sobre o poder é perfeito. Eu acho que é justamente isso, né? É para que o sistema continue operando da maneira como foi construído para operar, né? Então, uma perpetuação de práticas a partir manter esse poder na mão de quem tem que estar, né? Mas essa questão do tempo, não sei se é relacionada a essa questão do devir ali, do inevitável. Não sei se é sobre isso. Não, era uma outra coisa, mas acho que agora eu não vou lembrar muito bem também para colocar. Enfim, mas passou. Mas aí só uma coisa que eu tava pensando, que tipo, além de ter essa coisa que o Hit falou, né, de tu ter uma estrutura do que é o ideal, eu tava pensando também do movimento contrário, né, de como que esse tipo de norma implica na vida das pessoas praticamente, né, e aí a gente tem exemplos muito objetivos, né, de, por exemplo, nas nossas, juridicamente, a gente pode ser homem ou mulher, né? Essas são as normas. Daí vem as pessoas intersex, e aí isso, o fato de ter a norma, da gente ter os registros com homem ou mulher, fazem com que os médicos, muitas vezes sem consentimento da família, ou enfim, e quem é a família que vai decidir isso, fazem a cirurgia de adequação, digamos assim, de como que essa norma ela vai dizer como que deve ser e o que deve ser e até de uma forma de atuar na materialidade assim das coisas, né? Então, eu tava pensando nesses dois caminhos também, né? Tipo, mas enfim, desculpa, professora Alejandra, vai lá. Não, eu queria ouvir vocês mais do que falar. Eu só sobre essa questão do tempo circular, na verdade, esse semestre aqui, essa semana é a última semana de aula e eu estou devendo um monte de artigo também, então eu não li o artigo dessa semana. Eu não sei exatamente o que ela falava com o tempo circular, mas normalmente tem uma discussão, se talvez essa seja a referência dela, que a cultura ocidental, a cultura cristã, principalmente judaico-cristã, estabeleceu um tempo linear com a ideia de criação e ideia de juízo final. E as culturas mais desconectadas desse padrão ocidental, por assim dizer, tinham diferentes concepções de tempo. Tem um livro da Hannah Arendt que ela trata só na filosofia e o tempo. As civilizações ameríndias, por exemplo, elas têm uma concepção circular de tempo, que não existe nada de novo sob o sol. Por exemplo, quando os espanhóis chegaram, os incas foram consultar nos seus livros antigos quando que eles já tinham vindo, porque as coisas se repetem. Daí, inclusive, a referência do Nietzsche, do eterno retorno, a ideia de que as coisas elas tendem a repetir padrões. Então, acho que talvez tenha sido essa a referência, e pode ser que essa ideia de um devir inevitável, porque as coisas vão se repetindo, elas têm um caminho natural. Eu não sei se era essa a referência, mas quando falou em tempo circular, só talvez não tenha nada a ver. Rovana, obrigado pela apresentação. Eu acho que tem coisas bem legais que eu tirei da apresentação. Como falei, eu não li o texto, eu peço desculpas, isso não vai se repetir. Antes que o Lúcio me xingue e me diga que eu tenho que pedir para sair, como ele faz com todo mundo. Tem algumas referências, principalmente nesse slide que está passando agora, que em filosofia do direito, como eu sou professor de filosofia, tem uma relevância muito grande, que é essa relação entre lei, o direito, né, com a verdade. Qual a relação? A lei estatui qual relação com a verdade? Existe uma verdade que sirva de referência para a lei institui uma verdade, a lei reproduz, ela regulamenta. Qual a relação da lei com a verdade ou a realidade ou o estado de coisas no mundo?
Isso é uma pergunta extremamente difícil, inclusive a dissertação de mestrado do professor Guilherme Boff é sobre essa relação do direito com a verdade. Em Kalinowski, ele tenta fazer uma análise a partir da lógica, mas a ideia é, bem, a gente tem inúmeros tipos possíveis de relações dessa lei ou do direito, acho que talvez ela queira dizer o direito, esse law, esse conceito mais amplo, com a verdade. A gente pode conceber que as normas estatuídas, elas estão constituindo uma verdade. Por exemplo, ao constituir uma instituição, as regras podem ser regulativas ou constitutivas. Quando a gente constitui uma instituição, a gente está construindo a verdade. Mas as regras também elas podem regular uma realidade que já existe no mundo, ou uma referência do próprio mundo. Quando nós temos relações sociais concretas, essas relações elas servem de base para o direito, mas o direito vai criar instituições em cima dela. E o direito também, por outro lado, traz regras que nos conduzem a promessas. Por exemplo, a regra constitucional. A regra constitucional ela não constitui uma instituição, ela não tem uma referência no mundo, mas nem todas, né? Mas algumas, elas, por exemplo, a erradicação da pobreza, elas nos mostram uma promessa, um futuro, um padrão que a gente possa buscar. Então, a gente tem que se perguntar em diferentes níveis. A lei ela está criando instituições que estão de acordo com a sociedade? Essas instituições estão de acordo com as nossas promessas? Elas estão regulando de acordo com o que nós, de fato, esperaríamos que a sociedade regulasse, como a sociedade regulasse? E, por fim, um último parâmetro inevitável da verdade é a referência matemática da verdade, que é a igualdade. O próprio Aristóteles já se remete a isso, né? Se existe um padrão universal da justiça e do direito, esse padrão é a igualdade. Essa igualdade ela é aferível no mundo. Eu posso medir quanto de igualdade uma sociedade tem, por exemplo, a igualdade econômica, a igualdade de poder político, a igualdade dos mais diversos níveis. Então, se a lei tem algum parâmetro de verdade, tem as estruturas sociais, tem as nossas concepções sociais, tem as nossas promessas que o próprio direito traz, mas também tem os padrões de igualdade. Em que medida a igualdade ela vai além do que é instituído pelo próprio direito e ela serve como grande padrão crítico. Se eu digo a lei não é uma verdade em si, então o que a verdade pode dizer na interpretação da lei, poderia suplantar a própria lei? O único padrão que eu consigo imaginar é a própria igualdade, que seria a grande base de todas as promessas jurídicas e de toda a estrutura social ideal. Então, eu acho que a partir de uma teoria da igualdade, a gente poderia fazer toda uma leitura sobre uma crítica ao direito e uma crítica social e fazer essa análise do racismo. Mas isso, obviamente, aí continuando aqui no próprio slide, demandaria que a gente deixasse de ter uma busca de neutralidade. O jurista é aquele mero dogmático, eu estou aplicando os dogmas que me ensinaram. A dogmática, afinal, é isso. A dogmática são verdades inquestionáveis que os militantes do direito simplesmente têm que aderir e implementar. Por isso que é um dogma, por isso que é dogmática. Enquanto a gente simplesmente aplicar a dogmática, acho que a gente não vai sair dessa dinâmica imposta pelo patriarcado e pelo racismo. Mas se existe uma saída, certamente essa saída está no próprio mundo, na verdade. E essa verdade baseada na igualdade. Não sei se isso está no texto, mas é o que remeteu a tua apresentação para mim, Rolfano. Não sei se tu consegue ver isso daí presente no que a autora pretendia dizer. Perfeito, professor. Eu nunca conseguiria ter explicado isso da forma como você explicou. Muito obrigada, mas é exatamente isso que ela coloca. Ela dá uma passada mais geral, mas é exatamente isso, no sentido, bem nesse sentido que ela trabalha essa questão dessa crítica, né, dessa verdade, mas e como buscar, então, isso, né, a partir do quê? Eu acho que é exatamente isso, professor. Obrigada. Vana, indo ao encontro, né, você está me ouvindo bem, Rovana? Tem uma outra obra da Patrícia, que é de 1997, não sei se tu tivesse acesso, que é Seeing Column-Blind Future, né, vendo como um daltônico. Tá? Ela conta a experiência bem no início da obra do filho dela, que vai para uma creche,
onde o professor diz que a creche onde essa criança vai ficar, eles não têm como política observar a cor da pessoa, tá? Enxergar como um daltônico, assim, né? Tipo, tem dificuldade de ver as cores, tá? Olha só, o trabalho da Diana, já que a Diana havia tocado nisso, a gente esqueceu de colocar no teu TCC, né, Diana? Um pouco que a Patrícia Williams está trazendo e que tu tinhas que ter colocado no teu futuro livro. Há um momento onde as comissões avaliam o candidato, um momento no qual se depara com uma situação do column blinding, sabe? O julgador, o juiz, ou aquele que participa da comissão, tem dificuldade de identificar a cor do candidato. Agora, aproveitando que a Rovana trouxe, e bem como colocou o professor Alejandro, a questão de um critério assim, objetivo de igualdade, um critério matemático, quer dizer, tem em alguns momentos existe uma margem, que tu chamou de margem cinzenta, né, Diana? E que é uma margem na qual a gente está diante de uma dificuldade de identificação de cor. É isso, né, que tu estava tentando dizer no teu TCC. As comissões de heteroidentificação, na perspectiva da Patrícia Williams, tem situações bem difíceis nessas comissões onde se há dificuldade até para definir, né? Supondo o caso dos pardos, eu perguntei para ti essa semana, né, Diana, de uma menina que me mandou uma foto no WhatsApp perguntando o seguinte: professor, eu faço ou não faço concurso para o MP pela reserva de vagas para negros e pardos? Lembra que eu fiz essa pergunta? E ela mesmo se colocava assim, ela não conseguia identificar a cor dela. Lembra disso? E porque o pai era gringo, segundo ela, e a mãe negra, ou coisa parecida. E aí ela se colocou numa situação ela auto-column blind, quer dizer, auto-daltônica, né? Ela não conseguia identificar a cor nela mesma, assim, quer dizer. E aí ela me perguntava: se eu tenho certeza que eu posso me inscrever no concurso para negros? Eu não posso ter certeza, que vai te dizer isso é a comissão, compreende? Mas um pouco da situação que a gente passa em nosso país, que eu comentava hoje com a Lisiane na reunião que tivemos antes, né, Richelle? Que uma mesma pessoa que vive aqui em Porto Alegre, se viajar para Veranópolis, aqui, uma região de colonos, essa pessoa pode ser chamada de branca em Porto Alegre e de negra em Veranópolis. Tá entendendo? Ela pode ser compreendida como branca em Porto Alegre e pode ser compreendida como negra em Porto Alegre. Tá? Um pouco das nossas dificuldades de estabelecer, independendo da região que a gente esteja buscando estabelecer essa regra, estabelecer o lugar dessa pessoa como é que se diz, na linha da cor, né? Quer dizer, em que momento, né? E isso me chamou a atenção porque esses critérios objetivos que o professor Alejandro trouxe, e o aspecto da matemática, igualdade proporcional, igualdade aritmética, nós trabalhamos muito essa noção de igualdade proporcional nas cotas, né, Diana? Nas cotas, né? Atendido a um critério, essa pessoa escolhida ou não. Tá? Então, a apresentação da Rovana me fez lembrar este texto 97 da Patrícia Williams, né? Quando o filho da Patrícia chega à escola e o professor da escola diz assim: aqui nós somos daltônicos, nós temos dificuldades para identificar a cor do seu filho como de qualquer outra criança. É uma visão também que ela critica, né, Rovana? Dessa visão, uma tentativa de uma visão universal, neutra, mas que na prática a gente sabe como funciona. Tá bom? Eu lembro de um colega no mestrado, o Alejandro vai lembrar do Sancho. O Sancho dizia assim para mim: Lúcio, para mim não tem cor. Compreende? Como se uma afirmação dessa pudesse ser um retrato fiel da realidade. Compreende? Então, uma afirmação dessas, tudo bem, pode dizer a respeito da pessoa. A pessoa está dizendo para mim: olha, eu não me preocupo com a cor da pessoa. Mas, do ponto de vista da crítica social, não diz praticamente nada. Tá? Porque, na realidade social, cor tem sentido. Cor define quem vai morrer ou quem vai viver. Acho que tu disseste até, né, Rovana, uma expressão necropolítica, né? Então, quando a gente lê a obra do Achille Mbembe,
ou como alguns gostam de defini-lo, como Achille Mbembe. Bem no início da obra, ele, ao analisar o pensamento do Foucault, ele diz, né, definir quem vai viver e quem vai morrer é, de certa forma, uma expressão da soberania de um Estado. E isso levado às outras instâncias, digamos, dentro de um país, é o que ele denomina como necropolítica, né? A política da morte. Hoje mesmo estávamos com André Loguercio discutindo o projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, na qual o objeto dessa lei é a nova lei de licenciamento ambiental. E eu coloquei no grupo ainda, né? Olhem a palestra da Andréia. Esse novo projeto de licenciamento ambiental, ele traz um dispositivo que lembra a necropolítica, tá? Referente à situação dos indígenas e à situação dos quilombolas. Tá? Então, só para dizer assim, o quanto é importante a leitura da Patricia Williams, foi citado aqui por que a gente escolheu os textos, né? Por qual razão teria se escolhido o texto, é porque são autores que têm muito fôlego, né? Tem as suas contradições, é importante trazê-las, mas são autores que têm muito fôlego, né? Autores que tratam do tema não numa perspectiva pós-moderna, né? Mas é uma perspectiva profunda, concreta, compreende? Tem esses textinhos hoje pós-modernos, né? Tipo antirracismo de mercado, nada mais pós-moderno do que uma expressão dessa, que me irrita profundamente. Mas questões profundas, concretas, né? E na mesma pegada, Nancy Fraser também trata, não sei se nas ciências criminais vocês estudam o texto da Nancy Fraser, né? Também retrata essa situação concreta, né? Que a gente tem que enfrentar. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rovana, pela brilhante apresentação e explanação, e obrigado. Tá? E aí, a Diana, vamos trocar a expressão no teu livro e vamos colocar uma página dedicada a Patricia Williams, tá? Dessa dificuldade, que às vezes as instituições se propõem, né, a vender a ideologia de que não há cor nas pessoas, e a mesma dificuldade que se tem quando se tem um caso concreto, como é a situação que a Diana trouxe muito bem no trabalho dela, a situação do parto. Tá bom? Obrigado. Professor Lúcio, eu fiquei pensando enquanto falava em várias coisas. O professor Alejandro, eu não vou nem conseguir comentar sobre aquilo, tudo que ele trouxe, mas a questão do que a Rovana disse, né, da questão da identidade. E aí eu queria fazer uma pergunta, com base em tudo isso que a gente pensou aqui. Se é possível pensar num ideal de igualdade, a forma que trouxe o Alejandro, né? Mas se é possível pensar no ideal de igualdade proposto e pensado através do direito, que consiga abarcar que consiga uniformizar, porque a gente, desculpa eu estar me enrolando, porque isso para mim realmente é muito difícil, eu estou elaborando agora, mas a gente sabe que o Estado ele funciona a partir de alguns parâmetros, né? O Estado democrático de direito ele só funciona quando a gente consegue dar nome às coisas. É assim que a gente estruturou a nossa forma de pensar. E a gente conceitua e a gente traz conceitos jurídicos e pensa sobre eles, mas a gente uniformiza de alguma maneira as relações. Aí o professor Alejandro ele disse na fala dele que algumas coisas o direito cria instituições, mas também se baseia muito nas relações já existentes na sociedade. E aí, por causa disso, ele parece estar sempre atrasado, né? Porque ele precisa estar sempre se atualizando em relação à sociedade. Mas como é que a gente uniformiza? Porque, por exemplo, o problema trazido pela Diana, e aí eu quero que a Diana e a Rovana, e vocês me ajudem a pensar isso, eu acho que a Diana, de repente, até já tem algumas respostas, algumas propostas de respostas para a minha pergunta, é como que uniformiza, já que se aqui em Porto Alegre eu sou visto, eu não, mas sei lá, a própria Diana, a Diana é vista aqui em Porto Alegre enquanto uma pessoa negra, mas de repente não seria vista na Bahia enquanto uma pessoa negra. Se isso acontece com a Di, que se autodeclara uma pessoa negra, como que o direito lida com casos assim? Porque daqui a pouco tu chega na Suprema Corte com um recurso
Estou trazendo uma hipótese aqui meio mirabolante, mas que não é impossível de acontecer. Mas chega na Suprema Corte com um recurso para conseguir uma vaga em uma universidade. E como que os ministros analisam isso? Tipo, como que a gente uniformiza? Ou não precisa uniformizar e precisa ser visto com base os ministros vão ter que olhar como que é o estado, como que é a cidade, enfim. Caso prático, acho que na tua colocação, Richelle, pelo menos assim, nos Estados Unidos já há muito tempo já se exige, né, que nos julgamentos tem uma participação daqueles que vão participar do julgamento, e a Rovana pode responder adequadamente a isso, de pessoas semelhantes ao réu, digamos, aquele que está sendo acusado, né? O que ocorre no Brasil, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é que muitas vezes, né, a Rovana que é das ciências criminais, quem vai julgar este homem negro, estou falando assim, né, da percepção do negro e por que essas questões que tu está colocando são tão importantes. E tu falaste da Bahia com a Diane aqui em Porto Alegre. Ocorre que no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, quem vai julgar este homem negro, supondo tu vai preso hoje, Richelle, vai preso hoje, enfim, né? O Ministério Público aceita a denúncia, envia a denúncia, enfim, e tu será julgado, tá? Tu será julgado por um juiz branco, um promotor branco, e possivelmente defendido por um advogado branco, tá bom? Então, nesse sentido, o que tu está me trazendo, assim, a percepção, digamos, desse sujeito, enquanto alguém, um sujeito de direitos, a percepção dele vai ser a pior possível, tá bom? Como diz a Rovana, há um devir aqui, né? Ou como diz o professor, o Bembe, né? Há um devir negro aqui, né? Tornar-se negro aqui no Rio Grande do Sul. O caso que nos chamou a atenção foi aquele caso Beto, né? O caso Beto, onde o juiz, a juíza, né, negra, branca, perdão, o promotor branco, o juíza branca e o advogado branco. E aí se discutia se era racismo ou não, lembra disso? O outro caso foi o caso esse rapaz, o Guilherme, né, Rovana? Acho que é Guilherme o nome dele, né? O engenheiro que foi morto pelo policial por engano, né? Segundo a versão da polícia. Ele estava o engenheiro elétrico, né? Acho que o nome do irmão dele é Guilherme. Preto, negro, tá? Ocorria um assalto, salvo engano, né, Rovana? E aí ele saiu correndo, se apavorou, saiu correndo, numa região de imigrantes, aqui do Rio Grande do Sul, e aí ele se escondeu atrás do carro, e o policial começou a desconfiar dele porque ele estava com o telefone celular na mão. Só vejam bem, né? Os delinquentes que estavam na situação não foram mortos, mas o engenheiro negro foi morto, porque o policial alegou que ele estava com uma arma na mão. Compreende? Dentro desse devir negro, dentro de uma sociedade, o que é ser negro aqui no Rio Grande do Sul, significa que o meu mundo compartilhado é extremamente limitado. Tá entendendo? Eu não faço parte desse mundo. Compreende? De novo, é como o Bembe diz, né? Eu sou aquele que é escolhido pelo Estado para ser morto. O rapaz jovem, formado, educado, extremamente gentil, segundo a família, eu conheci o pai dele, com o celular na mão, é morto porque o policial entendeu que ele estava com uma arma, sendo que haviam 2 delinquentes. Numa região de imigrantes, com policiais brancos, delegado branco, um promotor branco e uma juíza branca. Adivinha o que aconteceu com o caso? Foi arquivado. Compreende? Então, assim, numa situação concreta, para nós é muito fácil entender quem é negro e quem não é negro. Tá entendendo? Nessa situação ficou bastante evidente que nós não temos dificuldade nenhuma de entender quem é negro aqui no Rio Grande do Sul. Compreendeste? Então, tem situações limites, assim, sobretudo quando trata da distribuição de justiça, né? Da distribuição da morte, da vida, que para nós, assim, é o nosso limite existencial. Tipo, a gente sabe que vai acontecer e sabe por que vai acontecer, né? Há outras situações que não são tão limites, né? Talvez é a situação de privilégio, como alguns defendem, que os pardos têm diante de um preto.
compreende? E aí é a situação que a Diana traz, né? Que talvez eles tenham, digamos assim, uma margem, um mundo compartilhado mais largo comparado a um preto, compreende? Eu lembro que na minha sala de aula, quando jovem, ficávamos eu e meu irmão estudando junto. Meu irmão puxou a parte de mãe, ele é muito pretinho, meu irmão. E eu, mais não tão preto, né? Enfim. E é isso. Em sala de aula havia uma divisão em razão da cor. Entende? Ele sofria o maior número de humilhações. Ele era chamado de picolé de piche, pinche, aqui no Rio Grande do Sul, às vezes, né? E coisas parecidas. Eu não sofria tanto, entendeu? Então, essa permeabilidade racial é uma coisa bem própria de países afrodiaspóricos, assim, sabe? E sobre a questão de ser igual, eu penso que não há, não temos essa discussão, né, Richelle, de fundo, né? Então, a igualdade que a gente quer aqui é uma igualdade de oportunidades, tá? Não é igualdade de essência, porque ninguém discorda que somos desiguais, né? Entende? A Diana é desigual do Lúcio, o Lúcio é desigual do Alejandro. Talvez uma igualdade de oportunidades. Alguns defendem uma igualdade social, né? Outros, como Marx, né? Uma igualdade segundo as suas necessidades, né? Uma justiça segundo as suas necessidades. Mas vamos pegar a religião de matriz africana, né? As religiões de matriz africana têm muita autonomia dependendo de casa para casa, né? Muda muita regra das religiões de matriz africana de casa para casa religiosa. Mas tem critérios bem aristocráticos, né? Critérios de justiça distributiva, entende? Tipo, quem é que pode, né, acessar alguns axés, né? Quem é que pode chegar à condição de uma mãe de santo, de uma pai de santo? Algumas casas vão dizer tempo de bacia, Lúcio. É um critério de justiça distributiva, compreende? O critério aqui é o quê? Tempo de bacia. Para eu ser reconhecido como uma mãe de santo, um pai de santo, ou ser respeitado dentro da região de matriz africana, eu tenho que ter tempo de bacia. Correto? Aqui tem uma igualdade clássica do Aristóteles que é adotada pela tradição africana. A pergunta é: quem chegou antes, a tradição, o pensamento aristotélico ou a tradição africana? Correto? Então, uma questão básica de justiça distributiva. Outra questão mais aristocrática, né? Mais questão de justiça distributiva elevada à excelência, a questão das escolhas dos soldados e dos guerreiros na tradição africana. Né? Eles são muito mais cruéis do que a gente imagina em termos de escolha. Tipo, o Richelle jamais poderia ser um soldado, compreende? E por aí adiante, entende? Então, assim, a gente tem que também pensar que essa discussão sobre igualdade não é uma discussão distante da realidade africana ou da tradição africana. Aliás, ela está muito presente. Muito presente, tá? Então, a pergunta é: se tem como realizar uma igualdade? Sim, a igualdade social que a gente quer. O resto das igualdades a gente não quer. A gente não quer que o Richelle... Se o Richelle não está a fim de fazer pesquisa, não vai fazer pesquisa, ele não vai ser igual ao professor Alejandro. Essa igualdade não vai existir nunca, entende? Nós não temos como forçar as pessoas. Mas uma igualdade de oportunidades, né, Rovana? Que todos que desejam fazer faculdade, que todos que desejam fazer mestrado, que todos que possam fazer. Isso a gente quer. Eu vou pegar, não sei se eu posso, né, porque foi uma pergunta, assim, que eu acho super pertinente e eu estava pensando, né, porque essa questão, né, de colocar na igualdade, e daí trazendo um pouco já está nesse debate, mas trazendo um pouco por essa questão Brasil, né, porque a gente está num lugar, que nem a Rovana trouxe, de que a gente está numa democracia racial, né, a gente tem um discurso de que a gente não tem uma desigualdade em tese, né? E daí isso entra em isso torna o nosso debate racial muito diferente, assim, né? Muito específico, assim. No sentido de que, por exemplo, nos Estados Unidos, você não vive sem ter uma raça. Nem que as pessoas criem uma raça para te definir. Por exemplo, os latinos. Então, latino não é uma raça em tese. E aí você cria uma raça porque a sua existência depende de uma raça. E aqui no Brasil, o elemento raça, ele vai ser inserido em circunstâncias muito específicas e em questões muito específicas. E essa variação que você tem entre
colorações, e não vai variar só entre Rio Grande do Sul e Bahia, vai variar também, ou até que nem quando o professor Lúcio me perguntou, vocês acham que passa, né, essa guria? E daí eu respondi assim, depende da comissão, foi a única a resposta que eu tive. Até me arrisquei, né, se fosse MPF sim, MPE eu já não sei, mas depende da comissão. E depende da situação, porque, por exemplo, enfim, várias coisas que se pensa, né? Uma pessoa parda, num contexto em que se defende que não há racismo, né? A gente defende institucionalmente porque, assim, existe uma crença do direito, a instituição tem uma perspectiva universalista, né? E isso é muito presente em países com desigualdades muito fortes, como o Brasil, onde a gente, e Latinoamérica de como um todo, que quer inserir dentro de uma perspectiva europeia de igualdade, né, que vem com essa coisa do iluminismo, que todos somos iguais, o homem, então, o que a gente faz? Tem até um texto, assim, que o Alfredo trabalha, que é do Moreno, alguma coisa, eu sou péssima com o nome, mas o sobrenome do cara era Moreno, e ele vai criticar essa inserção dessas ideologias que guiam o nosso direito dentro de contextos extremamente desiguais, como é o Brasil, e como que existe uma falha lógica dessas noções de igualdade aristotélica, enfim, e de várias, na aplicabilidade daqui, porque a gente tem um contexto totalmente diferente e que se transforma, que como não vai se resolver, né, de uma forma efetiva, tu transforma no discurso, tu tem um discurso. E é louco porque, por exemplo, tu pode ter uma prática racista com uma pessoa, né? Enfim, tu seguir ela numa loja, tu desconfiar que ela fez alguma coisa. E aí, quando você é confrontado com a situação, como você tem uma defesa de que você não é racista e que não existe o racismo, né? Você não vai dizer que ela é negra na hora. Tipo assim, você fez tudo, você, em tese, a tua ação não tá questionando que essa pessoa é negra, não. Tu tá fazendo uma coisa que nós, que conseguimos enxergar e dizer isso é racismo, a gente vai dizer. Você identificou essa pessoa como negra, né? Para não dizer assim, essa pessoa é negra, você identificou. Só que quando a pessoa abre a boca para falar, a defesa dela, não, mas eu nem identifiquei ela como negra, foi porque foi um comportamento estranho, entendeu? Então, acho que a questão do pardo, ela entra aí também, no sentido de, tipo, a pessoa... ela sofreu um tipo de coisa que é própria das pessoas que são racializadas, mas até na defesa, né, a gente vai dizer que não. E daí a gente tem um movimento não é pardo mestiço, mas o movimento mestiço brasileiro, que foi contra as cotas raciais por defender que nós somos um povo mestiço. Eles têm site mesmo com definições, é bem louco. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito... Nossa, uau, que loucura, né? E tem aquele livro também, que foi um dos mais vendidos na época, eu até achei ele num sebo por 5 pila, acabei comprando, que era o diretor do Jornal Nacional, que cuida da edição, que é aquele Não Somos Racistas, o Adib, alguma coisa, não. Enfim, e ele é uma pessoa, um expoente, isso, Ali Camel, acho que é exatamente. E ele é editor dos jornais mais valorizados, né, e ele tem essa perspectiva. E eu lembro dos acórdons, né, que eu pegava, assim, mesmo os que, né, validavam, tinha essa questão do, tipo, eles falavam de que o comportamento de alguns homens brancos, pobres, que são quase uma doença, tipo, essa era a perspectiva de acórdons que eu peguei, assim, do TRF4, de você ler e os acórdons falarem, assim, tem um trecho que eu achei muito emblemático, assim, que ele dizia... por conta de comportamentos de alguns brancos, e ainda falou pobres, eu achei muito louco isso, assim, de racistas, né, colocando como uma questão individual, que é isso, né, quando você falou, Richelle, que aqui no Brasil é uma coisa muito mais estrutural, que tu não precisa de leis expressas, é exatamente isso, assim, tipo, a gente tem... a interpretação muda, né, dependendo da conveniência da pessoa. E aí a situação também vai dizer, né, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem talvez uma maior quantidade de pessoas se autodeclarando negras, pardas, enfim, porque a gente tem a questão das cotas. Mas não é só por isso, entendeu? Não é só por isso. As pessoas estão começando a pensar mais sobre raça, porque essas coisas estão vindo. A Sueli Carneiro, ela fala, tem uma coisa que ela falou, que talvez essa geração está vivendo a faceta mais explícita do racismo, né, que é
Antes era muito feio ter preconceito, daí tu tinha uma coisa que a gente não chama de velado, mas que tem essa ideia, né, da cordialidade. E hoje em dia a gente já tem muito mais exemplos de falas expressamente, abertamente, de pessoas que, né, o racista crítico, né, que tem essa diferença também do racismo crítico, do racista crítico e do acrítico, enfim. E daí tu tem muito mais isso, né? Por quê? Porque tem pessoas negras ascendendo a universidade pública, mas também porque tu tem pessoas que antes eram pardas e que se embranqueciam, evitando se embranquecer e dizendo, é isso aí, eu sou mesmo, isso que tu tá fazendo é racismo. E aí a pessoa muitas vezes, não, mas eu nem te vejo como negra, então não é racismo. E daí isso também é um instrumento para negar a existência desse problema. Então, enfim, né, acho que eu já estou me delongando, mas é super, esses problemas são super Brasil, assim, e dava para ficar muito tempo conversando sobre isso, enfim. Daria mesmo, Diana. A gente chegou ao nosso teto, agora já são 19h07, a gente prometeu para nós mesmos, né, que nós não vamos passar mais do horário, porque os nossos colegas, eu mesmo, às vezes tenho aula, tenho prova depois. Eu queria pedir, então, se alguém tivesse alguma colaboração final mesmo para fazer, para concluir, ou mesmo para deixar alguma pergunta no ar, que seja mesmo muito sucinto, e principalmente a Rovana, para a gente buscar, então, um encerramento. E eu já me despeço desde já. Obrigado, viu, gente? Rovana, excelente. Obrigada, Richelle, de coração, obrigada a todos e todas. Só uma coisa bem breve, pontual, porque eu também tenho uma aula daqui a pouquinho, essa questão do daltonismo racial que o professor colocou, eu acho que ela é muito importante, né, porque tanto nos Estados Unidos, isso também foi um fenômeno que aconteceu depois da questão dos direitos civis, né, do fim da segregação, como justificativa, então, para segregar pessoas, né, e aqui no Brasil, quando a gente fala em sistema de justiça criminal, aqui puxando um pouquinho para o meu assado, né, a gente também vem com esse discurso, né, no próprio sistema de justiça criminal, que é extremamente seletivo, o que a gente ouve nos discursos, inclusive de quem está na linha de frente, né, é de que não há práticas direcionadas às pessoas negras, o que a gente sabe que não é verdade. Então, quando se confrontam esses discursos, né, no sentido de fazer perguntas de quem é o fundado suspeito, há estudos bem interessantes sobre isso, a partir dali as pessoas começam a tomar consciência de que as ações delas estão calcadas em um racismo estrutural, institucional, e não individual, né? Como muito se fala, que acha que o racismo individual é o único que existe, né? Então, acho que o importante de tudo isso que a gente falou aqui hoje é justamente isso, é reconhecer as diferenças, né? Então, como o professor falou, a questão da igualdade, eu acho que a gente tem que questionar ela, porque enquanto a gente não reconhecer as diferenças e entender que isso vai determinar as nossas ações, as políticas públicas, o que precisa ser feito, né? Assim como as ações afirmativas, por exemplo, eu acho que a gente vai ficar andando em círculo, né, num devir inevitável ali e não vai sair nunca dessa bolha do universalismo. Então, eu acho que era só essa última colocação que eu queria fazer e, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Aprendi muito com esse texto, muito obrigada pela escolha e por ter oportunizado, então, que eu o apresentasse. Muito obrigado, Rovana, um beijão para vocês. Até a próxima reunião. Foi show de bola, tá? Agradeço a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, gostaria de fazer uma pergunta, manda para o Richelle, e o Richelle depois passa, tá, Richelle? Perfeito, perfeito. O professor Alejandro quer terminar, professor Alejandro? Foi? Fui? A Ana já terminou muito bem. Então tá. Beijão para vocês. Boa noite a todos. Gente. Jéssica, tchau. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Padilha, Tânios, Cauê, Eduardo, Pamela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Richê. Tchau, professor Luz. Fiquei aqui para ver se tava muito bom, né? Por algum motivo. Tava muito bom, né? Tava mesmo. Desculpa entrar agora na finaleira, só aproveitar o momento. Professor, rapidamente, a gente tem mais algum encontro? Quantos encontros nós temos ainda? Nós temos um encontro, o último fica comigo, tá? E vai ser sobre racismo estrutural. Se tu quiser participar, eu te mando o texto, aí tu divide comigo a bancada. Tá bom, eu estava procurando alguma coisa sobre direitos civis, civil rights. O senhor tem alguma indicação? Ótimo. Eu tenho um livro, né? Eu tenho um livro do como é que é o nome daquele autor? Bruce Ackerman. Bruce Ackerman.
Professor, só não esquece, tá? Que tem também uma pessoa que vai apresentar contigo, uma mulher, agora eu não lembro o nome, mas acho que é uma professora. É a Carla, da É a OAB. Carla? E mais o Eduardo também, mas eu quero colocar o Tânio junto. Tá, Aí vamos eu lá. apresento, eu só faço a tradução e o texto e deu, aí vocês apresentam. Pode Tá ser, bom. claro, óbvio, vocês combinam. Então, professor Lúcio, tá, esse próximo encontro é sob tua responsabilidade. Tá bom. Beijão para vocês, uma Grande satisfação. abração, professor. Até. É inesquecível esses momentos. Beijão. Eita, Beijo, beijão. beijo.